Olá, pessoal. Estamos começando mais um aqui o Hiroshima Podcast. Estamos aqui com nossos colegas de bancada aqui, agora é o Guardiola Neto. Estamos aqui com o nosso outro fofoqueiro também, que é o nosso... Como que era o nome daquele tartaruguinha da Xuxa? Olá. Pessoal, esse aqui é o Robert, é o nosso... Literalmente ele manja na parte do basquete aí, o nosso amigo... agora é Guardiola Neto, tá? Não é mais agora Franco Neto não, tá? Vamos falar sobre um assunto do esporte dessa semana que passou. E também vamos falar sobre aqui, literalmente aqui, o basquete e o futebol, tá? Então, pessoal, estamos aqui, né, no Hiroshima Podcast para falar um pouco do basquete, um pouco da NBA aí. Do meu time já saiu fora, mas aí De coração ainda. meu time de coração que eu conheci ele num dia Bora eu ver se já ele, amava. bora ver se ele lembra mesmo qual era o teu time lá de coração. Celtic, Da onde era? Da onde era? lá da NBA. Da onde? Da onde? Qual é o... Ele nem manja. Então, deixar aí salientar pro pessoal se inscrever aí no nosso canal. Já ultrapassamos aí os 300 e 320. Então, acho que todo dia mais 20, mais 20, mais 20. Chega, tu vai casar. Chegar aos 1000 aí. Então, bora hoje aqui jogar a bola pro Robert pra falar aí Porra, que aí. o único time que tá na briga aí é o dele. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Hiroshima Podcast. Hoje, nosso assunto vai ser sobre basquete, sobre o mundo do futebol também, né? Recentemente nós tivemos aí a final da Champions League, jogaço. Todo mundo falou que o favorito ia golear, ia meter de 15-0, mas foi aquilo que vocês assistiram e foi um jogo de arrepiar até os finalzinhos do segundo tempo, né, cara? Não, vamos começar aqui fazendo uma pergunta. De onde o Chelsea, o Celtic é? Qual é o estado? Vou pesquisar aqui. Pessoal, a gente tá brincando aqui. Acho que é duas conferências só, né, que tem na É. NBA. São a Conferência Norte e Leste, pô. Aí Aí o ele... Celtic é da Conferência Leste. Mas aí no caso dele é porque ele é de Boston, né? É, de Boston. Boston. Ah, então, pessoal, a gente tá brincando aqui com o nosso... Porque no caso ele é o Guardiola, né? O Guardiola Neto. Pessoal, a gente tá conversando aqui sobre... falar toda quarta-feira sobre nossos assuntos. Como eu falei, a gente vai sempre estar modificando. Vai sempre se reformulando da forma que a gente acha que é necessário. Principalmente por o nosso conteúdo aqui, que a galera gosta do futebol na quarta-feira. Hoje aqui, quarta-feirão aí, vai ter... Tem a peladinha dos amigos, né? Aí Sintéticozinho. Aí a galera vai comentar um pouco e a gente acho que também tem que falar um pouco. E agora que tá em alta, né, o basquete, agora que já temos mais um torcedor fanático. Fanático agora, pelo Vai Boston. Torcedor. Desde, 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 Falta só desde adquirir criança. seu É uniforme. porque eu achei bonita a camisa, só que não comprei, E né? cadê? Falta só adquirir o uniforme deles. É. Acho que esse torcedor fanático tá meio. Meio modinha. Tá meio devagar. Nutella ele tá. Quando eu ia comprar ele saiu fora, pô. Eu vou ter que escolher outro agora. A O gente vai Bush. agora. Bush. Vamos ver só essa parte agora do. Também vamos falar um pouco aqui como que tá sendo o nosso treinamento das 5 horas da manhã, né? Agora da manhã, né? A hora que o Agora vai o Galo. filho. Agora é. Não vou falar Neto, é Franco agora. A hora Franco Neto. que o Galo canta, a hora que muitos estão indo dormir, né? A gente tá indo ali, acordando. A gente pode chegar em casa 1 hora, 2 horas, mas às 5 horas a gente tá indo pra academia aí, pro nosso projeto. 2 semanas, né? 2 semanas já aí, firme e forte. Então, se já se passou 2 semanas, a gente não vai arregar, né? Então, daqui a pouco é 2 meses, 2 anos, 2 décadas, 2 séculos. Aí eu já tô brincando. Então, Já passou uma semana já, né? Já tem já uma tá, semana. estamos na É, segunda. segunda, já tá entrando na segunda. Já. E qual foi a diferença que tu sentiu aí dessa semana que tu começou agora? E dessa semana que tá começando agora, vai partir pra segunda já? O que tu tá sentindo de diferente, assim? Tipo, tanto corporal quanto físico? Energia, muita energia. Preguiça foi embora. Fadiga também. As dores estão aqui, né? Que Não, acho que isso daí é constante, pô. As hoje eu dores fui sempre vão fazer um ser constantes. exercício e um braço tava troncho, eu não consegui. Então, mas é que É, hoje teve o Não, meu. a parada é o seguinte, é que ele não pode levantar o braço dele aí, o Moisés, pô, já não toma o banho, pô. Aí, cara, vocês sabem, né? O CC da peste lá, eu já até falei Pare pro, com pro Beto. isso.
Beto, por favor. Beto não, que o Beto nem tá lá. Quem tá lá é a Bina, né? 5 horas da manhã e tal. Comprar lá uns. Sabe, pra colocar lá, sabe? Um desodorante e tal. Vamos fazer, Fazendo mexer vamos logo do fazer um leite de mexão rosa. aqui no Grécia Home Center, a gente tem aí pra gente vender, Eu pô. sou É, o pô. único que toma banho quando vou pra academia. A gente pode Tá. fazer uma Tem medo, Não, parceria aí é tem medo de sério. pegar. sobre os Eles, desodorantes, eles né? inventam que eles têm medo de pegar gripe, de não sei o que não pode molhar o cabelo porque fez Ah, do... chapinha. Não, o Moisés pô. Se ele molhar o cabelo dele só, tipo, aí desfaz a É, chapinha é tipo, todinha. Eles fazem o Wi-Fi que ele é isso que tem. eu ia É, que falar, pô. É que nem mulher, né? Não pode pegar chuvisco. pessoal, a gente tá comentando aí, né? Se tá sendo até prazeroso agora, porque a gente tá até criando, assim, um hábito saudável e a outra que a gente tá se vendo de influência, que agora, né? Amaldo, meu amigo. O Amaldo tá indo pra academia, ele falou, ó, vocês estão indo, eu também vou, e tá? Ele até comprou aí, ó, esses nossos equipamentos que tinha ali do Celt, Uniformes. equipamento da galera de basquete lá, e ele comprou logo, foi 6 logo. Porra. Então, Olha ele, aí, o cara não é nem torcedor fanático, né? E já comprou todas do Celtic, pô. não, ele comprou diversificado, mas ele levou Do Celtic também junto, né? ele comprou do Miami, do Red, É do o que poderia Bulls. ser o teu lá. Não, Mas agora ele já comprou. agora ele Agora já essa falta comprou. ele também querer ser o Mir, né? É, Mister. também, né? Será que ele vai partir pra esses mesmos esquemas que tu queria tentar fazer também? Não, não é esquema, são as metas que eu boto aqui no podcast. Não, Esquema. é que ele, tipo, ele é ambicioso agora, ele tá sabe? Ele tá fazendo uma mentoria com o cara e falou que tem que mirar alto, né? Onde eu estiver, querer ser Tu vai estar lá, né? eu vou estar Ele lá. chegou e voltou lá. Vai Mais ou estar lá. menos isso. Se tu me ver lá, é porque eu tô Eu lá. tô lá. Então, meio que uma fórmula do Chaves aí, pegando 15% da fórmula da Dilma, né? Meio que. Então, A gente tá vendo. Pessoal, vamos voltar ao assunto que. Assunto é, do basquete aí. Quanto foi o. Que agora, segunda-feira, né? Foi foi. ontem? É Não. porque foi. Já praticamente encerrou, né? Já Foi foi, ontem. já era o último jogo, Qual né? era o Era o Hits? último. Na verdade, Miami. as, Esse É, Nuggets? as finais elas são feitas de 7 jogos. é. Só Aí que o primeiro time que ganhar os acho que é quatro, os quatro os primeiros quatro jogos, primeiros ele já já é é campeão campeão. já. Aí, então o Denver Nuggets acabou fazendo a série de 4-1. Aí fechou a série, foi campeão com o cara lá, o Nikola Djokovic lá que foi uma Destruiu a surpresa, partida. né? Destruiu. Foi MVP das duas finais. E o cara tá sendo cotado aí como um dos Varreu, melhores do NBA esse ano. literalmente, varreu o Miami. Miami. E o Miami tava com aquela quase Com a não. moralzona. Mas Tá, enquanto isso, a gente pode continuar aí falando sobre o Denver Nuggets. O Denver Nuggets aí, ele veio com essa reformulação de time aí muito forte. Pô. Veio com aquele que tu me falou o nome, que eu esqueci agora. Que veio do Lakers. pô, não tô lembrado não, mas. Deixa eu... Pessoal, a gente tá comentando aqui que literalmente quarta-feira hoje, a gente, a gente vai colocar muito esse conteúdo baseado, tipo, em algumas situações de basquete, mas mais nosso vai ser o nosso forte, que é o nosso futebol, né? Que literalmente agora também vai começar os campeonatos. Não nacional, mas nacional já começou, que é a Copa do Brasil, as coisas. E sim um campeonato itapiranguense, né? Piranguense lá, também o Itacoatiarense, né? Que Itacoatiara, o Dom eu, Roberto vai levar o Brazucas e o Santo André. A e todo vapor aí, preparo físico, então. falando um pouco no nosso futebol, agora tem que. Vamos comentar agora da final, né? A final da Champions. Eu não falava, eu tipo, assim, praticamente os caras eram favorito, né? O O Manchester City Manchester era City. favorito. Eu, Mas, como eu tava conversando em uns grupos de amigos que falam muito de futebol, o Inter de Milão ele veio com uma estatística de jogo, pô, pra neutralizar o tipo de jogo que o Manchester City joga. Tipo, que eles jogam com uma formação bem aberta e a trocação de passes como é a escola do Guardiola, né? Desde o do tempo de Barcelona, ele só, se você vê do tempo do Barcelona e o tempo de hoje que ele faz o Manchester City, é praticamente quase a mesma coisa, pô. A troca de passes é o que leva pra ele sempre a estar na cara do gol.
Mas eu cito uma situação, né? Que tipo, o que era o atacante, que era pra matar a parada lá, né? Que era o nosso Haaland. É. Ele amarelou, cara. Pra mim, o que aconteceu foi isso. Porque a primeira bola que ele pegou lá, tu viu que ele deu ali Aham. no peitão do Foi no goleiro? peito do Onaná. Então, o que que acontece? Se ele mete aquela bola ali, tchau, Milan, tá ligado? Já Porque acabava ali o jogo defensivo do Milan, Milan, porque já ia acabar com a estrutura, não é nem física, mas mental do time, né? Os a caras iam. gente, a gente não coloca muito nem nessa parte. Eu acho que, interrompendo essa questão da linha raciocínio minha, eu vejo que todos os times que eles trabalham muito em cima de estratégia na retranca, né? Vamos lá, defensivamente. Uhum. Pra ele, literalmente, porque literalmente o Milan passou por cima do como foi agora que junto com ele, para as quartas de finais? Não, É, na verdade era o Inter de Milão, né? pois O, é, o Mi... Inter. o Pois é, Inter o de... Inter. O Inter passou por cima do Milan, né? passou por cima do Milan. Então, o que que acontece ali? Tipo, quando ele pega um time que tem essa capacidade do time do Guardiola, que eles são muito. Mas, assim, principalmente nessa parte, eu vi que, voltando em linha raciocínio, o Haaland, ele amarelou, cara. Literalmente, ele pipocou ali na hora do. Acho que ele sente a pressão. Já prestou atenção que na final A ele. pressão da final, né? Ele não dá, se tornou pra mim, ele ainda não é um jogador ainda decisivo, cara. Como o Messi, como o Mbappé. O Mbappé Co- eu acho que é o cara até agora. Como a semifinal foi Manchester City e Real Madrid, e eles amassaram o Real Madrid, ou literalmente amassaram mesmo. É, E pra mim, ou se o Real Madrid passasse, o favoritismo de novo ia ser pro Vinícius Júnior, ou pela campanha que ele vem fazendo desde o ano passado, quando foi campeão pela Champions League e fez o gol do título. E por esse ano também que fez a campanha boa na Champions League. Porém, teve o Manchester City pela frente aí e não conseguiu bater o resultado, né? O Manchester City foi melhor em campo, fez o 4-0 no segundo jogo e foi pra final contra o Inter de Milão. No jogo contra o Real Madrid, o Haaland chamou muita responsabilidade pra cima dele, pô. Ele ia pra cima, procurava opções pra tentar chutar gol, tudo mais. E no jogo contra o Inter de Milão, ele tava desaparecido. O único chute que ele teve foi esse foi chute sim, no jogo foi. todo. O único chute que ele teve. E as A, a- duas arrancadas que ele deu só. só. E, Mas não resultou em lance de gol, lance perigoso. essa parte aí que a gente, por exemplo, entende mais um pouco de futebol, a gente já entra nessa, assim, mais uma vez, a gente tá aqui só comentando a nossa opinião É, como, vamos lá, como torcedor, porque hoje eu sou torcedor não do time do City. do City, sim torcedor do Guardiola, porque eu vejo o ano passado, né, era pra ele ter ganho do Real Madrid naquela situação ali por uma bola, Por tá uma ligado? bola, no E, finalzinho, e levou literalmente o Benzema a ser o bola de ouro, bola de ouro. entendeu? Mas foi, Foi, pô. não foi o gol, acho que foi o Rodrigo que fez o gol. Mas Foi só os que dois quem gols. É, e é teve um gol do do Benzema também Benzema, tá no ligado? jogo. E Aham. aí que foi que levou ele ser, se como eu tava falando, se o Vinícius Júnior passa e o Vinícius faz um Favoritismo, gol, isso, o ele ia favoritismo dele ia ser ser lá em cima, lá em então cima ele ia ter que trazer a responsabilidade pra pra ele. ele. Então essa parte aí do Guardiola, eu acho que ele já tava merecendo há muito tempo esse título aí. Eu acho que ele E já vai sair, ele vai. acho que ele bateu na trave umas 3 vezes com o Ele- City. Então eu calculo que ele vai pedir pra ainda ter mais, eu acho que não sei se é mais um ano, não sei se é 27, até 2027 que ele tem o contrato. É um período meio ainda com o Extenso, né? City. Ele já tem o que no City? Já tem um bocado de anos já, né? Acho que mais ou Já menos tem uns uma. 6 a 7 anos já no Aí. City. Então essa situação que eu acho que ele queria colocar literalmente a marca dele, literalmente o nome dele, porque ele já tinha uma da Champions como com o Barcelona, né? Já, Então, pessoal, eu acho que na minha opinião, eu sou fã do Guardiola, né? Campeão, literalmente como jogador e agora como como técnico. técnico. E já foi técnico do Real Madrid, que também foi essa parte aí. Só que literalmente o City ele não tinha nome e peso, né? Hoje O City, ele tinha um dinheiro, né? Pelo tinha um Sheik dinheiro. lá, que É que nem um, bilionário, reestruturou o time todo, que ele comprou e reestruturou o time. Mas como um ele é russo, né? É um russo. não, é um Sheik do É um shake. City, é um É um shake. Sheik. Ele foi que nem o PSG. O PSG aí tá com um elenco muito bombástico de dinheiro aí, mano.
tem palavra de ter uma tabela assim pra te falar um valor, certo? Mas o elenco do Manchester City, já vem estruturando, já tem acho que mais ou menos 1 a 2 anos direto com aquele elenco, não de trazendo jogador de fora, e sim tendo aqueles jogadores e trabalhando com eles para eles terem um entrosamento que vocês verem hoje em dia o entrosamento do City é como se eles jogassem desde pequeno, pô. Eu analiso muito essa nossa questão de futebol, né? Que o futebol, ele é literalmente a paixão, é uma coisa que nem do Neto, que logo no primeiro jogo já se apaixonou Pelo City. pelo Celtic, cara. Pelo Celtic. Ele não sabe nem o nome do time Boston dele. Do Celtic, Boston pô. Celtic. O meu, tipo, eu já acompanho um pouco basquete há mais tempo, era o tempo do Bulls, né? Que era, Aham. Chicago. Chicago Bulls era tempo era o LeBron que já tava lá, né? não, o meu ainda era o Michael Jordan ainda. Jordan, Ainda tempos era, bons. na época ainda que a gente jogava ainda o PS2, tá ligado? Aí era É, basquete, tá? tempão mesmo. Então, assim, pessoal, a gente vai estar fazendo esse primeiro, que é desse mês agora, falando a toda quarta-feira, vai ser a quarta-feira futebol em geral. E aí a gente, Quarta ball, futebol. não, É, é quarta fute bola. geral, É, que é tipo, É tudo. literalmente tudo que tiver bola, a gente vai comentar aqui. Agora, Tal do essa basquete. questão também que a gente tava colocando aqui, aí a gente bota principalmente nessa questão pro nosso personal, né? Ele pô, tava meio, a mulher dele tá pra ter agora, que a gente já sabe que é uma menina. Nosso tá meio na agonia aí. Mas. Tá Essa, indo 5 horas da manhã sem tomar banho. é, Levar menos desodorante pra vocês dois aí. eu tô tomando banho. é bom, Toma. é Tem bom que gente que tá depois, tomando banho lá no banheiro da academia, pô. porra, é bom que depois que nascer ele já vai acordar no horário certo, que ele vai estar acordando lá mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã aí, ele já vai direto pra academia já. Mas acho que não Só vai nem encaminha. dormir. Pois E a é. rotina dele vai. Mas a gente tá aí pra gente, a gente é amigo dele. A gente vai. A Acho que gente, os acompanhamentos dele vai ser só videochamada mesmo. é, Ou então, porque. Fazer EAD, né? Pode ser, porque tem que dar uma descansada, né? Ele é Julius. Home office, home office. eu tava vendo também essa parte que eu tava vendo agora, né? Que é o Ramon Dino, né? Que a gente tá comentando agora de musculação. Na verdade, a gente malha, a gente não treina, né? É. Que os caras treinam lá Cara, diferente de é malhar. gigantesco. A gente tava assistindo hoje uns vídeos aí das mulheres treinando. Pô, é 200, doido. e 150 Se quilos. eu fizesse aquilo ali, mano, eu passava umas 2 semanas sem andar. Pessoal, tipo, agora a gente tá nesse projeto aí, que é o projeto pra ele ser Miss de Itapiranga, não é Mister, tá? Ele que quer, então, sem preconceito. Projeto Barriga Trincada. É, Barriga trincada já, pô. já tá trincada mesmo de. Opa, pode falar essas coisas aqui. Esse Então, horário, né? a gente tá falando do Ramon, né? Que eu tava vendo agora, ele também e o Felipe Franco. O Felipe Franco também competiu, acho que tá com 15 dias atrás, tá com 2 semanas. E geralmente, como o pessoal fala, assim, é um esporte que ele é muito. Eu acho um dos esportes, assim, que ele tem, assim, uma preparação muito pesada, assim, literalmente, porque é diferente, tipo, do boxe, é diferente das lutas, é diferente do. Porque literalmente os caras têm que usar algumas paradinhas lá, entendeu? E aí eles têm que elevar muito essa questão de comida. Eu tava vendo que tem uns caras lá que tem que comer são 7 refeições. Os caras comem quase 4, 5 quilos de arroz, É pô. hoje, Tá é. entendendo? E tomam 20 litros de água, 15 litros de água, 12 litros de água, eles vão diminuindo. Isso, Por dia, né? Fórmula mágica, né? os caras, então, assim, é um sacrifício muito grande. E o corpo, ele sente, né? Então, assim, Bastante. a gente, como a gente tá, eu falo pessoalmente da minha parte, hoje, assim, hoje é quarta-feira, eu tô cansadão já. Assim, tô dormindo bem pouco, me deita aí, dá um sono de meia hora, 1 hora, quando eu já tô. Porque, por exemplo, no caso, a gente acorda 4 horas, né? Aí 4 horas, aí, tipo, chega da academia às 6 horas. Aí tem que fazer os vídeos.
literalmente ir lá para outra loja, tem a construção, tem. Aí quando você começa a ter umas comidas mais menos gordurosa e mais leve, com mais um arroz. E aí quando dá, a gente já tá nesse pique aqui, é meio com sono nesse horário. Isso, tipo, um exemplo básico, a gente literalmente malhando de boa. Os caras treinam, então. Pego pesado, né? E tem os caras trabalham também. Tem cara que não tem um patrocínio alto pra fazer essa aqui, tá? Tipo, eu tava vendo uns caras aí que o patrocínio, quando a gente tava falando, não, o cara ganha 5, outro ganha 20, outro ganha 30. Mas tem cara ali na época que eu me lembro também muito dessa parte do Felipe Franco, que ele fazia o coisa dele lá. Ele não tinha academia, não tinha fama ainda. Quem tinha fama era a mulher dele, né? Então ele tinha que trampar literalmente e literalmente ir pra academia pra fazer essa parte. A outra, que a gente fala, é um sacrifício. Então hoje tudo que é baseado em esporte, hoje você tem que abrir mão de muita coisa, né? Então uma das situações aí, agora, por exemplo, no caso, a gente voltando à nossa questão do nosso futebol, a galera passa maior tempo viajando, entende? Você fica fora literalmente 2, 3 semanas. Um exemplo básico, o cara vai ter jogo quarta-feira. Um exemplo. A gente mora em Itapiranga, aí a gente vai ter que ir para Manaus. Só que a gente tem que passar 2, 3 dias em Manaus, e depois de Manaus já vai para São Paulo. São Paulo já vai. Então fica uma semana, 2 semanas sem ver a mulher, a filho, uma coisa que é necessária, né? Eu tava vendo um que era um do Michael, né? Que era ex-jogador do Flamengo. Ele fala que ele pedia lá pro Jorge Jesus lá ver se deixava mesmo a cachorrinha dele ir O treino. não, pra concentração É. junto com ele. Porque a concentração hoje no Brasil funciona assim. Tu entra, tipo, vai ter jogo amanhã. Aí o cara entra, parece que 6 da tarde. Aí tu já não pode mais sair de lá. Tu tem que ficar lá. Come lá, regrado e tal, todo nesse período aí. Então, praticamente, tu vai ficar um dia, 2 dias preso ali, literalmente essa é a palavra correta, sem tu poder. Tu pode ligar, tu pode mais ter esse tipo de visita. Tem uns técnicos que eles liberam a Libera, né? visita íntima, mas tem uns que não, né? Então, hoje o nosso futebol, colocando até nessa parte também, o nosso. Eu digo nosso, eu não sei que time que vocês torcem, mas o nosso Flamengo já tá voltando a ter aquela pegada lá. Então, o único Voltando a vascaíno que ser tem aqui, malvadão. é só o Neto mesmo. Não, não tenho nem cara de vascaíno, né? E tu tem cara de quê? Flamenguista desde pequeno. Esse flamenguista tá meio modinha também, tá igual o Celtic. Nunca fui modinha no Flamengo. Pagar. Nunca Desde fui criança. modinha desde criança. Nasci Então canta Flamengo. um hino do Flamengo aí. Vou cantar igual o Marcelo, cantor do Corinthians lá. Não sabe nem cantar o hino do time dele, desgraça. Sabe quem é quem cantou, né? Salve o Corinthians, é das condições das condições. Então, Você. pessoal, mas aí, assim, qual é o palpite de vocês aqui, voltando pra coisa do Flamengo, pra gente encerrar nosso podcast Bate-papo hoje? hoje. Qual é o palpite? O Flamengo vai passar em primeiro? E aí, o que que tu acha? Na Ou na tabela na Libertadores? Vai Libertadores. ser, ou ele vai... Cara, sendo bem sincero, não sendo clubista, porque eu sou flamenguista. O Flamengo, ele vem dando uma melhorada aí na ocasião do Jorge Sampaoli, né? Pelas táticas de jogo que ele tem, ele melhorou bastante. Ele tá conseguindo acertar o time agora, né? Jogadores que não vinham jogando bem, tá começando a jogar bem. O Gerson voltou, não tava 100% ainda. Hoje faz esses últimos jogos que ele fez, é um jogador surpreendente, pô. Todo mundo falando assim que, acho que foi até a gente tava assistindo o programa de esporte, o do Jogo Aberto. E o Denilson falando lá, o Gerson é um jogador de nível de Europa, pô, e ele tá jogando aqui no Brasil de novo, já já ele vai voltar pra Europa de novo. Mas se o cara se sente bem jogando aqui no Brasil, provavelmente ele vai ficar mais tempo no Brasil do que jogar fora. Mas, em compensação, assim, de falar se ele vai passar em primeiro ou não, o Racing tá jogando bem que só também. E vai deixar pra agora, pra última rodada, né? O Flamengo pode, se o Flamengo ganhar e passar em primeiro, bom pra gente.
passando em segundo é meio ruim porque a gente vai pegar Vai um pegar time, Boca, é, Palmeiras, vai um pegar time que passa em Atlético. primeiro lá nas outras e é Porque tem sorteio a também, né? chave B e o cara vai ser praticamente assim. Os primeiros é. O primeiro Daquela vão. Primeiro inversão. pega o segundo, Primeiro pega o Vizinho, né? segundo. Não, é tipo, Enfim, é sorteio. é Porque assim sorteio, mas que. o Aí, primeiro pega o tipo. segundo. Entendeu? É Aí, chave A, chave fazem a B. chave, né? chave é. Aí tu Só vai. que quem. Chave A, chave B, chave C. Aí vamos supor que. Vamos botar os três grandes aqui, né? Aham. É, Primeiro, Palmeiras cabeça de chave que a gente e fala. Boca Juniors. Aí o Flamengo passa em segundo. Aí o Flamengo tem chance de pegar o Palmeiras ou o Boca já de cara, pô. De cara. Nas oitavas. Então é bem complicado. O Flamengo tem que. Acredito no meu Mengão. Classificar tudo em primeiro. Esse ano a gente vai papar título de novo. E pronto. É, E Tem o. três. Dois. ele Tem tá dois títulos. dois títulos. É campeonato. Não, é três. Três. É, Campeonato Brasileiro, que ele tá A disputando, né? Copa do Que vai ser Brasil e a a Copa do Brasil e a Libertadores. Libertadores. Que a gente tá voltando de novo a jogar bem no Campeonato Brasileiro, né? Começamos um ano meio mais ou Conturbado. menos. O time tava meio desbalanceado, né? Por conta de venda de jogadores, vende um pra cá, troca de técnico. Mas Acho agora que parece que minha vai. opinião foi o técnico Que balanceou mais o time foi o técnico. Mas a saída do Dorival ali foi uma coisa que pegou muito tanto os jogadores quanto os torcedores de surpresa, pô. Mas é aquela situação que o cara coloca, né? Tipo, que nem do Ceni, né? Vou colocar aqui, ó. O Ceni, quando ele veio pro Flamengo, pô, ele fez o que o Jorge Jesus fazia, pô. Só ele É. trocou algumas coisinhas. A única coisa que ele botou o Arão na zaga e o resto era o básico, tá ligado? Porque pô, essa parte do técnico, não. O cara já veio. Aí, por exemplo, o Dorival Júnior tá jogando um estilo. Uhum. Aí vai lá, reformula todo, tipo, todo um outro formato até os caras se adaptar É, e. o jogador fica perdido, né? Na verdade. É, Você mesmo percebe quando você tá. Você não é, vamos supor, que você não é um e fora técnico que ele ainda especialista, né? botava lateral como ponta, É. zagueiro como ponta, e assim ele ia trocando a doidada. Mas uma coisa é certa. Melhor que o Vasco. Não pode falar muito do Vasco aí, que a gente tem vários inscritos aí que são vascaínos, pô. Não, só É, tô Não, falando mas que é, é que é mas melhor que o mas o cara Vasco. tem que dar a opinião dele também. Pode ser muito ficar em cima do muro também. Melhor que o Tá igual Vasco aí. o nosso. Os caras estavam alegres, né? Quem que é? Ah, sim, sim. O nosso, tem um colega nosso aí que ele é botafoguense, né? O baiano, né? Que ele bota, tá aí, ser malumbada e tal. A gente é primeiro. Passou o quê? Umas 4, 5 rodadas só, né? O primeiro agora já tá lá embaixo. Não, né? Ele já tá em segundo ainda. Mas ele já tá. O Botafogo. Botafogo, acho que não, ainda tá em primeiro ainda. Não, O pô, Palmeiras tá. passou. Passou o Palmeiras. É que o Palmeiras ganhou o último jogo, né? Aí É, falta. ganhou, pô. Passou já, pô. Por isso que eu tô falando. E é muito cedo ainda pra comemorar, entendeu? É, Porque o Flamengo tá, já estamos aqui. Qual é a rodada que a gente tá? Na décima. Acho que tá na o quê? Na sétima, sexta rodada ainda? tá na. Dá uma olhada aí pra nós. Então, assim, pra gente encerrar, tu acha que o Flamengo passa? Tu acha que ele não passa em primeiro na Libertadores? Tô confiante ele vai passar. A minha opinião, eu acho que o Flamengo ele vai ganhar esse jogo aí meio Vai ser chorado. na luta, mas Aí Tá vai na. passar em segundo. E Tá a na, gente vai pegar a tranqueira, barra pesada no. tá na 10ª rodada. O Botafogo tá em primeiro ainda, tá com 2 pontos. Passou? Ah, tá Ou aí 2 pontos aí que ele ganhou o último jogo. ganhou, né? Então Mas, esquece, Baiano. Tu tem que ficar alegre mesmo. Tá certo, tá certo. Tem que estar nessa pegada aí. Eu vou. mas é como. Vou falar de novo. É como em 2019, né? A gente tinha aquele sonho de ser campeão da Libertadores. Quase a gente fica pelo meio do caminho de novo na fase de grupo, né? Só que o Flamengo, o time guerreiro, acho que já vem desde a reformulação dele de 2017 para 2018. E 2019 ele já veio mostrando já o futebol dele depois que ele passou das fases de grupo da Libertadores. Que aí foi no mata-mata, o Flamengo foi superior em todos os jogos. Eu, eu vejo muito nessa coisa do São Paulo, né? Que ele é um cara muito enérgico. Foi o Adriel que veio aí, o doutor, né? Que disse que ele não confiava muito nele. Eu sim. falei que eu confiava nele porque o São Paulo ele tem um DNA do Flamengo, né? É, Ele é um cara meio, literalmente, vamos lá, para não dizer outras palavras, ele é um cara ousado, assim, é um cara peitudão mesmo.
É aquele cara que, é isso aqui, que nem o Gabigol foi abraçar ele na hora que ele tava puto lá, vai, volta pra lá, vai jogar bola, ele falou pra ele, né? Negócio de vir comemorar, a gente ainda nem ganhou, ele... É, tem que. É mais ou menos que nem o Jorge Jesus era também, né? Desse jeito. Ele não, ele ficava inquieto, o time tava ganhando de 3-0 pra ele, ele não tava satisfeito ainda, entendeu? E não importa se ele tá ganhando, ele tem que ganhar o final e com um placar bom. É, acho que não só ele, como os torcedores também gostam, né? E aí, pra gente deixar encerrar, e aí, pra quem vai torcer nesse campeonato itapiranguense, Já ou tu já não, tem um time não dá não. Eu vou, pesquisar, vou dar uma olhada porque tu é lá. candidato agora, né, a prefeito, né? Vou dar uma olhada lá e ver qual Mas time tu eu vou vai ajudar algum simpatizar. time aí ou Não, não, eu vou tá? ajudar não. Pô, como que tu quer Eu ganhar, vou candidato? torcer só, vou torcer lá que Ah, diz o cara, tu é um candidato isso aqui- miserável da porra. escovado. Não, vou lá prestigiar lá o campeonato quando Olha eu aí, ó. puder. Dá logo um tchau, logo Não uma sei qual. facadinha nele Na de verdade, eu leve. não sei nem quais são os times que estão lá, né? O Dr. Roberto nem citou, né? Se o time dele iria disputar o Itapiranguense. Itapiranguense. Mas é o futsal ou campo? Eu acho que é futsal, né? Itapiranguense é futsal. Eu acho que vai, mas vai começar o campo também, né? Eu não sei, não. Não vai O ter, não? nosso repórter, Faltou. acho que ainda não passou pelo campo. Ele É só só passei essa principal aqui, ele. quando a gente fala tchota, é uma facada, quando a gente, aqui no nosso jargão é que o cara tem que literalmente patrocinar isso, senão Senão ele não, aqui é não assim, né? é nem questão do, não é nem votado, senão ele não é Tá, elogiado. tá igual daquele cara, se tu pagar, eu fico escutando tuas baboseiras. Senão, Não, tchau. É assim que os caras vão fazer lá, se ele chegar lá, hein? não, vai de liso. Então, no caso, dá não tem ainda. Não, ainda não tem, não. Mas aí, pra basquete, tu já tem. Pra basquete também me Campeonato decepcionei. Brasileiro, Ah, não tenho nenhum, não. Só tenho um do meu Mengão mesmo aí. para o ímpar, já Para tem. Não. Então, ele ainda não tem pra para o ímpar, que ele vai... Não, só tenho meu Mengão mesmo. Tu não é igual Tem aquele nosso colega que ele disse que ele só torce pra dois times, qual. pra seleção brasileira e pro Brasil. Ah, Daí ele não torce pra nenhum time mais, não. chateado, né? É, ele falou, Falando de pô, seleção, acho que vai ter jogo agora. vai. Mas a seleção, erra, não. Não, Eu não faz uns... encanta mais, não. Então, desde aquela de 2014 até antes mesmo ali, Eu perdi o não, gosto de futebol, de assistir a não seleção assisto mais brasileira. nada. Não critico Falar a É, quem verdade, gosta, eu né? não é questão que eu falo assim, ó, minha opinião, né, como ser humano. O Brasil é uma coisa, pô. A seleção brasileira, ela não representa o Brasil, pô. Porque ali é uma instituição privada que os caras vendem os jogos, tem situação. Quando é uma coisa, tipo um exemplo, um hino nacional, é uma questão nossa, a gente canta, leva pra onde a gente for e fato. É que nem nossa bandeira. E quando os caras compram uma camisa da seleção, não é da minha seleção e tal. Eu não vejo muito nessa parte, não. Eu vejo muito essa questão é que nem o ovo de Páscoa, né? Que não tem nada a ver com a Uma Páscoa do. Páscoa, Que né? é um cara vai Vamos, lá, um um coelho que coelho. bota ovo e de chocolate. E aí? Não existe Primeiro que o isso. coelho nem bota ovo, né? Primeiro que o ovo de coelho, né? chocolate. Se fosse a Ovo. cenoura, né? É, Aí isso aí, outra ó. coisa, pô. Aí o Exatamente. cara for ligar as coisas, né? Não tem nada a ver mesmo. Então, o verdadeiro sentido já não. Já o time não, porque, por exemplo, no caso é bem diferente, que agora, assim, claro, hoje eu não morei no Rio, mas eu torço para um time que é do Rio. Então, tipo, um exemplo básico, hoje aqui em Itapiranga eu torcia pelo Torino, né, que era um time do moleque aí. Não pela situação da coisa, porque era meu amigo, aí, tipo, tinha a situação aí, ele tinha o time, aí a gente ia pra lá torcer. Então, aqui os times, os maiores era o Piranga, Ipiranga e o Cruzeiro, Cruzeiro. E agora tá tendo o Caracaraí, né? Então, assim, técnico. o SEC. Então, assim, essa parte aí que eu falo, assim, um exemplo. Mais uma vez, voltando nessa questão da seleção, me desagradou muito, não pela situação de o Brasil perder e tal, ganhar, mas sim porque virou uma coisa muito, literalmente uma coisa política ali. Uma das situações, a CBF, ela não representa muita situação nosso Brasil, nosso cotidiano mesmo. Um exemplo é bem diferente, assim, vou dar um exemplo básico aqui.
A maioria é 100%, praticamente 99,9% dos jogos são tudo fora. É bem difícil vir pro Brasil. É Só quando verdade. tem pode prestar É atenção, verdade. amistoso é tudo Tudo vendido. fora, mas Tudo fora. nunca. Nunca não. É algumas vezes que vem no Brasil, mas pô, você pega um. Mas não é. Pode prosseguir. Algumas vezes que vem pro Brasil, o valor altíssimo, pô. Não tem condições de pagar o ingresso pra assistir um jogo de amistoso ainda, né? Pois é, então. É uma coisa que. Então, pessoal, a gente encerrando aqui, que já tem outro expediente pra gente ir. Pessoal, Neto Siqueira, não, agora é o Guardiola Neto. Vai lá, Guardiola Neto. Arrocha o nó pra. Deixar o pessoal aí acompanhar nosso podcast aí, o nosso projeto, né? Em julho aí vamos fazer uma avaliação aí pra ver qual foi o resultado. Já suei bastante lá na academia, mas como o Moisés falou, né? Suar não significa nada. Então vamos em busca aí do melhoria do corpo, né? Então, chegar lá no objetivo, Moisés. Estamos te esperando, hein? Fazer igual do bodybuilder, igual Do do Beto. Beto. Tá crescendo, né? Busca do bispe tão sonhado, né? Não, é o shape. É, do shape, né? Shape. Shape Shape do. dele tá fixazinho. Então, Beto, pô, não te vejo já tem um tempão, Beto. Bora, tem que chegar às 5 horas na academia lá pra incentivar a gente, senão, a russo. Então, pessoal, obrigado aí pela audiência. Não esqueça de se inscrever, compartilhar. Pessoal aí que tá sempre aí compartilhando, comentando aí, Divulgando. divulgando o nosso Hiroshima Podcast. A Agradecer, gente né? agradece por tudo que vocês fazem por nós, né? Então, fico por aqui, me despeço. Ressaltando mais um pouco aí, pessoal, também. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí. Seguir a gente nas nossas mídias sociais também, que são o Instagram, né? Hiroshima Podcast. Você pode botar lá no seu Instagram, botar na parte de pesquisar, @Hiroshima Podcast. Lá também a gente tem os stories que a gente coloca aí diariamente. Tem também a página do Facebook também. Você pode procurar lá, Hiroshima Podcast, tá? E não esquecendo também que a gente tem aqui o Style Geek, que é a nossa página de entretenimento de jogos. E também O tem o site. site também do Style Geek. E caso vocês queiram dar uma olhada nos nos Produto. nossos produtos que tem lá na loja, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Na bio, Vocês né? botam só clicar em cima lá e já vai diretamente pro link do site. Ok? Pessoal, ficando aqui, me despedindo. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. E vamos atrás do leite das crianças.